Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos os irmãos presentes, e eu os convido, enquanto as crianças se encaminham lá para o salão social, que abramos a palavra de Deus no Evangelho, segundo a narrativa do apóstolo Mateus, capítulo 5, para darmos continuidade à exposição do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, e hoje nós entraremos na segunda antítese, que se encontra nos versos de 27 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versos 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Queridos irmãos, nós temos visto em nossos dias, e em toda a história humana, mas estas coisas têm se intensificado em nossa época, as terríveis consequências, os resultados desastrosos da licenciosidade na vida sexual, na sexualidade. Temos ouvido cada vez mais casos de adultério, de gravidez indesejada, de prostituição, casos de pedofilia familiares, casos de terríveis abusos sexuais dos mais diversos tipos. Temos também ouvido falar do crescente aumento da impureza sexual em termos de perversões, como, e aí eu posso até ser alvo de algum processo, mas é uma perversão, segundo o que a Bíblia diz, do homossexualismo, que vai contra o que Deus estabeleceu na natureza para a sexualidade humana. Temos visto, meus irmãos, cada vez mais a sexualidade sendo explorada, e como consequência desta exploração e crescente aumento da sexualidade e do apelo sexual em nossa sociedade, temos visto terríveis consequências: degradação de pessoas, destruição das famílias, corrupção dos casamentos, aumento no número dos divórcios, e nós poderíamos ficar aqui por muito tempo falando desses resultados nocivos de uma sexualidade deturpada, pervertida pelo pecado. Jesus não faz propriamente uma descrição dos males que acometem a sexualidade humana em decorrência da queda do homem em pecado. Não, porque como um bom médico de almas, nós não precisamos tratar cada sintoma de uma doença para curá-la. Basta irmos à raiz do problema, irmos à causa. E tão logo a causa seja tratada, todos os sintomas, todos os resultados que dali fluíam serão automaticamente extirpados. E é isso que Jesus faz aqui nessa segunda antítese. Para aqueles que não ouviram os sermões anteriores, permita-me explicar o que eu quero dizer com antíteses. O Senhor Jesus está neste ponto do capítulo 5 do Sermão da Montanha, que trata sobre quem são os filhos de Deus, os filhos e cidadãos do reino, explicando de que maneira os filhos de Deus, estes cidadãos do reino, devem viver. Primeiramente, o Senhor mostrou qual é o caráter deles, lá nas bem-aventuranças, descrevendo-os como pessoas abençoadas pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo dom do Espírito Santo. O caráter deles é descrito nas bem-aventuranças.
Em seguida, Jesus fala sobre a missão deles. Eles foram transformados para serem também um fator transformador. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. E neste mundo tenebroso, cheio de consequências terríveis do pecado, eles funcionam como sal e luz. O sal que impede o avanço de maneira exponencial e terrível do pecado, e a luz que combate o pecado, espargindo a glória de Deus, manifestando a bondade, a santidade, as perfeições de Deus. Então, o caráter deles é bem-aventurado. A missão deles é agir como filhos da luz, como sal da terra em um mundo pecaminoso. A pergunta consequente que nos vem é: como eles fazem isto? E Jesus, então, a partir do verso 17, descreve a relação dos crentes com a lei. Eles fazem capacitados pelo Senhor, pelo Espírito de Cristo, daquele que cumpriu perfeitamente a lei e os profetas, cumpriu ao praticar a lei, sendo um cordeiro perfeito, cumpriu ao ser aquele que realiza as promessas da lei, e tudo aquilo que a lei disse que Deus faria na vinda do Senhor Jesus, o Messias. Ele cumpriu também, entregando a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, assumindo o caráter penal da lei em si mesmo, e ele cumpre, dando-nos a fundamental promessa da lei, que é nos fazer cheios do Espírito, já que a lei no Antigo Testamento limitava-se a apontar ao pecado, mas a promessa do Antigo Testamento é que quando viesse o Messias, ele nos daria o Espírito para que a lei fosse escrita nas tábuas do nosso coração. Então assim Jesus cumpre a lei, e ao cumpri-la, ele também nos chama a cumprir, a fim de que sejamos de fato sal e luz, já que a lei de Deus reflete o seu caráter santo, luminoso, e pela lei de Deus nós vivemos conforme a sua vontade. Jesus declara que mesmo os filhos de Deus, os cidadãos do reino, devem conhecer, guardar e cumprir os menores mandamentos da lei. Isso está lá no capítulo 5, que temos tratado, nos versículos 19 e 20. E no versículo 20, então, ele faz um convite aos filhos do reino. Ele diz que nossa justiça deve exceder, e justiça aqui devemos entender como nossas boas obras, como as práticas que temos em nossa vida de conformidade com os princípios da lei de Deus, que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Jesus então passa a dar exemplos de como a justiça dos crentes excedem a de escribas e fariseus, e estes exemplos vêm na forma de antíteses. Ele coloca o ensino ou a interpretação equivocada que os escribas e fariseus faziam da lei, e em contraste a este ensino equivocado, ele dá a interpretação correta da lei. São 6 antíteses. E Jesus então aponta para o ensino equivocado dos fariseus, dizendo: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Essa é a tradução correta, e não aos antigos, porque a conjunção pode ser traduzido tanto de uma forma como de outra, melhor dizendo, a preposição, mas a forma aqui que Jesus quer ressaltar não é aquilo que os antigos ouviram, mas o que os antigos disseram, a maneira como os antigos rabinos interpretaram a lei, a maneira como eles ensinaram aos homens e buscaram praticá-la. E nestas 2 primeiras antíteses, em que o Senhor Jesus confronta a interpretação rabínica com a sua interpretação, que é do Filho de Deus, o próprio inspirador da lei, pois foi do anjo do Senhor, Cristo ainda não encarnado, que Moisés recebe a lei. É esta interpretação do Senhor que vai nos mostrar de que maneira nós, os filhos do reino, excederemos a justiça dos escribas e fariseus. Jesus nos mostra aqui a interpretação incorreta do 6º mandamento, não matarás, que já vimos, e em seguida do 7º mandamento, não adulterarás. Então, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não adulterarás?
Obviamente, meus irmãos, que quem disse não adulterarás, quem recebe as tábuas da lei das mãos do próprio Deus é Moisés. Mas o que nós temos neste primeiro versículo não é propriamente a exposição do decálogo, mas é a má interpretação do decálogo. E é isso que deve vir à nossa mente. Nestes dois pontos da interpretação do decálogo, do sexto e do sétimo mandamento, Jesus nos traz algo em comum. A lei de Deus é espiritual. A lei de Deus não deve ser formada, não deve ser entendida, não deve ser tomada como princípios de direito. Os estudiosos do direito sabem que nós temos o chamado direito positivo, aquele que é estabelecido pelo legislador e que impõe a sua força às pessoas, aos cidadãos, e as obrigam a um dever ser, a uma ação. E se as pessoas não cumprem, então elas são submetidas a uma pena, que no direito, ou na teoria do direito, é chamada de sanção. Não é o Sansão fortão lá de Juízes, é sanção como uma penalidade advinda do descumprimento de uma regra jurídica. O direito, portanto, obriga as nossas atitudes. O legislador, quando faz uma lei, não se importa, não se preocupa, não leva em conta as intenções, os pensamentos ou as motivações. O legislador não quer saber se você paga o seu imposto de renda rindo, alegre, feliz. Como eu estou alegre, hoje é o dia de eu pagar meu imposto de renda, vou contribuir para a prosperidade do Brasil. Ou se você faz isso cuspindo marimbondos. Que governo terrível, como eles tiram os nossos bens. O legislador só quer que você pague. Feliz ou descontente, não importa, desde que pague. O direito, ele apenas normatiza as ações, é por isso que na teoria do direito nós falamos que ele é externo, ele apenas exige atitudes externas, que não importam se correspondem com motivações internas. Mas a lei de Deus é diferente, porque o juiz que julga nossos atos, ele conhece não apenas os atos, ele conhece os pensamentos, os propósitos, as intenções mais profundas do coração. Deus não nos julga segundo testemunhos humanos, segundo provas, recibos ou documentos. Deus nos julga segundo o que Ele vê, e Ele nos vê inteiramente. Ele nos conhece, Ele sabe cada centímetro, cada milímetro do nosso ser. Ele nos sonda, Ele nos penetra. Portanto, a lei deve ser compreendida como uma lei espiritual, e é isso que Jesus está aqui nos ensinando. E na sua espiritualidade, ela é tanto extensiva, como vimos na primeira antítese, quanto intensiva. O que eu quero dizer com isto? A lei abrange todos os atos que quebram a vontade de Deus em determinada exigência que o Senhor nos faz, mas ela também penetra profundamente em nosso ser, até as intenções mais profundas do nosso coração, que escapam à nossa consciência. Deus, Ele penetra a nossa vida, e Ele varre todas as nossas ações para nos julgar. É isso que diz o autor da Epístola aos Hebreus, em Hebreus 4, que Ele sonda, que Ele conhece. Meus irmãos, quão terrível seria para nós sermos perscrutados por Deus, sem ter diante dEle um anteparo, que é a cruz de Cristo. Deus nos vê em Cristo, mas Ele nos vê, Ele conhece cada detalhe do nosso ser. Estas duas verdades foram tomadas pelos reformadores como regras de interpretação dos 10 mandamentos. A primeira regra é que em cada mandamento do decálogo, apenas o pecado mais grave de um tipo é elencado. Então, quando Deus diz não matarás, ali é o pecado mais grave contra a vida do meu irmão, mas há inúmeros outros pecados que eu possa cometer contra a vida dele. Falar mal dele,
nutrir em meu coração desejos ruins, sentir raiva sem motivo, injustificada, mirar contra ele por motivos pecaminosos, ofendê-lo com minhas palavras. Todos estes tipos de pecado são abarcados pelo não matarás. Portanto, a lei é espiritual e abrangente. Mais do que isto, uma outra regra que vimos no outro sermão: quando Deus determina algo, ele manda o seu contrário, e quando Deus ele proíbe o seu contrário, e quando Deus proíbe algo, ele manda o seu contrário. Exemplo: quando Deus diz não matarás, ele está ao mesmo tempo ordenando: faça tudo que estiver ao seu alcance para o bem da sua própria vida e dos outros. Quando Deus então diz não adulterarás, ele está ordenando: faça tudo o que estiver ao teu alcance para a tua pureza e para a pureza daqueles que te cercam. O mandamento é abrangente, ele é espiritual e abrangente. E agora, nestes versículos de 27 a 30, Jesus nos mostra que o mandamento é penetrante, ele é profundo, e as causas do pecado não estão propriamente em ações dos homens, porque se fossem apenas ações, os homens poderiam ser condicionados através de uma reprogramação, como tentam fazer os psicólogos da linha chamada behaviorista, de Pavlov, de Skinner. Mas o homem não pode ser reprogramado. O homem não é um animal que pode ser domado, aprender truques, aprender a santidade através de processos mecânicos. Isso é impossível, porque a raiz do pecado é muito mais profunda, está no coração. No versículo 27, falando então desta profundidade e espiritualidade da lei, o Senhor então fala da maneira incorreta, e ele fala aqui subentendidamente, da maneira incorreta que os fariseus, os rabinos, interpretavam o mandamento. Para eles, o adultério era semelhante a um furto. O que seria adulterar para um rabino? Irmãos, é exatamente isso que eu encontrei nos livros. Adulterar é roubar a mulher de outro. Me lembro quando criança a gente brincava: o palhaço que é, aí falava, é adúltero, né? Ele rouba, ele toma o que não é seu. Simplesmente isso seria adulterar. Alguns rabinos, em seus comentários, diziam que as intenções boas, Deus as conta como mérito, mas as intenções más, se não praticadas, Deus não faz conta delas. Então, se eu tive uma intenção má, mas a refreiei, Deus não haverá de lançá-la no meu débito como um pecado. Jesus então combate essa forma interpretativa extremamente externa, extremamente objetiva do mandamento, demonstrando que o mandamento é espiritual, o que aparece no versículo 28. O eu, porém, vos digo. Percebam, meus irmãos, que a autoridade de Cristo, como eu salientei na pregação anterior, ela encontra-se nele mesmo, como a palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Eu digo, eu tenho autoridade para dizer o que a lei significa e como ela deve ser interpretada, porque eu inspirei a lei, eu falei por meio dos profetas, e agora encarnado, eu vos digo. O adultério não é simplesmente unir-se, uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. O adultério tem raízes muito mais profundas. Jesus diz então: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Qual é a raiz do pecado? É o adultério. Ou melhor dizendo, me perdoe, a raiz do pecado está no coração, é o coração do homem. Na Bíblia, queridos irmãos, o coração não é a sede das emoções, como nós compreendemos em nossa cultura. O coração é a sede de toda a alma humana, é um símbolo do, podemos dizer, do painel de controles de nossa alma. Em Provérbios 4:23, o autor de Provérbios, Salomão, nos faz uma exortação. De todas as coisas que nós devemos guardar
o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todas as fontes. É do coração que vem a memória. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. A mente está ligada ao coração. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Também os sentimentos estão ligados ao coração. O coração alegre, a formoseia, o rosto. O coração, portanto, é a fonte, é a sede do nosso ser. Os teólogos que estudam a antropologia bíblica, isto é, o que a Bíblia diz que é a natureza humana, declaram que a parte mais profunda, subconsciente do homem, que haverá de lançar os seus influxos, que haverá de lançar suas inclinações para a mente, para a vontade, para os sentimentos e desejos, essa parte profunda do homem é o coração. Parte que nem nós mesmos temos plena consciência dela. É por isso que o profeta Jeremias, falando sobre o coração humano, em Jeremias 17:9, diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E no verso 10, eu, o Senhor, sondo os corações. Só Deus, meus irmãos, conhece o seu coração. O salmista tinha essa consciência, por isso ele fala ao Senhor em oração: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não conheço minhas próprias intenções, eu não conheço, Senhor, a fonte dos meus próprios pensamentos. Em vez em quando, Senhor, eu estou aqui tocando a minha harpa e vem pensamentos impuros em minha mente, vem pensamentos de ódio, de ressentimento, de raiva, de ira, de preguiça, coisas que fogem ao meu controle. Portanto, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. As ações e as atitudes que nós vimos ao tratar da espiritualidade abrangente, extensiva da lei, elas têm uma raiz única e são frutos. E para combater o pecado, meus irmãos, não adianta combatermos os frutos se nós não cortarmos a raiz. É isso que Jesus quer que aprendamos com este exemplo do adultério. O pecado tem raízes profundas, e quando nós começamos a cometer pecados em determinada área, nós podemos saber que todos eles se originam de um mesmo lugar, de uma mesma raiz e uma mesma fonte, o nosso coração. Jesus declara claramente isto em Mateus 15:19, de onde procedem todos os males e impurezas: adultério, homicídio, inveja, ira e assim por diante. Do coração do homem procedem todos estes males. Jesus então nos dá uma chave mestra para interpretarmos os 10 mandamentos. Ele, ao falar que o adultério procede de um coração pecaminoso, nos mostra que quando quebramos um dos mandamentos, estamos, juntamente com a quebra daquele mandamento específico, quebrando o 10º mandamento. O adultério não é simplesmente tomar a mulher de alguém, mas o adultério começa antes, no cobiçar qualquer coisa que é de outrem. É a cobiça, o desejo mau do coração, que nos leva a matar, a desonrar as autoridades, a adulterar, a proferir palavras contra o próximo. O nosso coração é cobiçoso, e esta cobiça que é colocada como o fechamento dos 10 mandamentos, como um adorno da segunda tábua da lei, demonstrando que todos os pecados procedem dela, ela nos leva, nos remete ao 1º mandamento. Porque qual é a cobiça essencial do coração humano? Ser Deus, colocar outro no lugar dele. E quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, nós estamos cobiçando o trono de Deus, como se disséssemos: Senhor, eu não quero a tua autoridade, eu quero ser o meu Senhor,
Eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Conhecer bem e mal, queridos irmãos, não significa ter maldade, pensar coisas vãs, coisas sensuais, coisas impuras. Conhecer o bem e o mal é ser juiz e legislador, é ter autoridade para dizer o que é certo e o que é errado, é ser o seu próprio Deus. Jesus então demonstra que a raiz do pecado está na cobiça, e que a cobiça mais essencial e fundamental é o nosso desejo pecaminoso e humano, que nos liga a Adão, que nos liga à queda do homem, e que nos é transmitido pelo pecado original que nos foi legado, o nosso desejo fundamental de querermos ser donos do nosso próprio nariz. Eu quero ser feliz, e nada, nem ninguém vai me dizer para não fazer o que eu julgo necessário para ser feliz. Isso é querer ser Deus. Essa é a fonte da cobiça, e essa é a fonte de todo o pecado. É por isso que nós não vivemos para sermos felizes. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo fazei para ser feliz, para a glória de Deus. O propósito da nossa vida não é ser feliz. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A felicidade é um dom de Deus que Ele dá aos seus filhos liberalmente, mas não é a meta da nossa existência. A nossa meta é agradar aquele que nos criou, que nos redimiu, que nos comprou, que nos amou e que nos ama. O coração, portanto, meus irmãos, é a fonte do pecado. Jesus, então, neste exemplo claro do 7º mandamento, nos chama a atenção para como o nosso coração é enganoso e corrupto. Ele usa um termo para olhar que não significa propriamente o olhar fixo e concentrado. Há uma palavra no grego que se adequaria perfeitamente se Jesus quisesse dizer que alguém está olhando concentrado para uma pessoa e desejando ardentemente essa pessoa. Não, ele usa uma palavra que tem um sentido mais amplo para olhar. É o termo blepo, não o termo roral, que quer dizer concentrar em um objeto, mas blepo tem um sentido mais amplo, podendo dizer com isto que até mesmo aqueles olhares fortuitos, mas que tem lá no fundo um desejo impuro. Quando uma mulher passa sensual e você olha e depois resiste, até mesmo estes pequenos olhares, estes pequenos flertes, essas pequenas olhadelas maliciosas são diante de Deus pecaminosos. Há duas interpretações, na verdade, para esse texto. Há uma interpretação que eu creio que é majoritária no meio evangélico, que diz: o primeiro olhar não é pecaminoso, somente o segundo. Já ouviram isto? Essa é a majoritária. Mas Martinho Lutero declarava que mesmo aquele primeiro olhar não intencional, quando é olhado como um objeto de desejo, como um objeto sexual para a mulher que não te pertence, já demonstra que em nosso coração há pecado, há maldade. É necessário resistir já nesse primeiro olhar, mas esse primeiro olhar que nem mesmo ainda tomou conta dos nossos pensamentos, levou à impiedade, à luxúria e à mente, este primeiro olhar já deflagra o que há em nosso coração: maldade, maldade. Porque, meus irmãos, você imagina que Jesus olhava para alguém assim, num primeiro olhar? De maneira nenhuma. Nós olhamos assim, a não ser que você tenha problemas graves com o pecado e que Deus pode te libertar deles, mas nós olhamos assim para uma filha, nós olhamos assim para uma irmã? Geralmente não, geralmente não. Este olhar, Jesus o descreve com intenção impura, na língua grega uma palavra só, que poderia ser traduzido como luxúria, que é o desejo ardente, aquilo que inflama, a sexualidade desordenada que já está no coração do homem. A psicologia pode não entender a profundidade do que é o homem, mas ela nos dá bons indícios ao descrever aspectos da psique humana que o descrevem. E eu entendo que Freud foi muito acertado ao descrever a libido humana como uma pulsão que o move e que deve ser refreada. E que tudo que nós construímos como mecanismos culturais e sociais visam refrear essa paixão terrível.
essa sexualidade terrível. E o próprio Freud lutou contra a sua libido, pois os historiadores dele dizem que ele tinha uma paixão avassaladora por sua cunhada, e ele se reprimiu durante toda a sua vida. Freud não ensinava a liberação da libido, ele ensinava o contrário, a contenção dela, porque a civilização é construída a partir da contenção da libido, e não da sua liberação. Quem ensinou a liberação da libido foram os socialistas. Foi Herbert Marcuse, no livro Eros e Civilização, um dos pais do movimento hippie, que dizia que a libido deveria ser usada como instrumento de destruição da sociedade patriarcal para a construção de uma nova sociedade livre, né? A sociedade alternativa. Herbert Marcuse que advoga essa tese, mas Freud foi feliz em seu diagnóstico. Há em nós, meus irmãos, um terrível desejo luxuriante que, se não for combatido, ele nos domina, e nos domina gradativamente, começando com olhares fortuitos e nos levando a ações insanas. Mas há algo curioso nesse versículo que é pouco explorado. Eu procurei em comentários e praticamente não achei ninguém que falasse sobre isso, porque a construção é estranha, é esquisita, porque Jesus poderia ter dito apenas assim: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Mas aí ele acrescenta, com ela. O único comentarista dos poucos que eu consultei, não foram mais de 6, que trata dessa conjunção, que é Carson, ele diz que provavelmente aqui Jesus agora dá um passo além, dizendo que do olhar há a insinuação, e a insinuação motiva, leva, induz a mulher à resposta ao flerte, que é buscar atrair os olhares. É por isso que Jesus acrescenta com ela. Ele adultera o olhar, mas o pecado também está no coração da mulher, não apenas no coração dos homens. As mulheres instigam o adultério, a chamarem para si olhares. Minhas irmãs, nada contra você ser uma mulher bonita, elegante, perfumada, bem penteada, coisas boas. Foi o Senhor que te fez assim. Mas todas estas coisas devem ser feitas com modéstia, com o coração que busca agradar ao Senhor. E a modéstia é extrapolada quando a beleza feminina, ela fica submetida à sensualidade, a buscar atrair a atenção para si, para o seu corpo, para os seus dotes físicos, a fim de usar estas coisas como instrumento de conquista, de poder, de manipulação. Vocês já devem ter ido em algumas empresas de carros que vão vender automóveis, né? Um barrigudo como eu nunca vende automóvel, né? Sempre jovens, lindas, bem arrumadas, com às vezes decotes assim um pouco além do que o profissionalismo exige, para tentar levar os homens a comprar, a fim de demonstrarem: eu posso, eu compro. Depois, comprei. Não é assim que as coisas acontecem? A mulher, ela demonstra essa luxúria, essa lascívia, e o nome do pecado, da sexualidade que está no coração, movendo todas as áreas para o pecado, é lascívia, não propriamente pela maneira como ela olha, mas pela maneira como ela atrai os olhares, pela maneira como ela se insinua. Meus irmãos, hoje é muito fácil saber se alguma irmã tem sofrido com esse pecado. Basta abrir o Facebook dela e o Instagram. As fotos vão revelar o coração. As fotos vão revelar o coração. O que fazer com estas coisas? Jesus, como um médico de almas, não apenas aponta a enfermidade para nos trazer um diagnóstico fatalista. Esta enfermidade do seu coração não tem cura, você já está condenado. Não, nós somos filhos do reino, lembrem-se, nós somos bem-aventurados, nós temos sede e fome de justiça e seremos fartos, nós temos a garantia de que em Cristo Ele nos fará brilhar como luz e salgar como sal da terra. Portanto, Ele aponta para a essência do pecado, a fim de que saibamos
onde devemos atacar, não nas atitudes externas propriamente, mas naquilo que de fato traz à baila o que está no coração. E os versículos 29 e 30 demonstram exatamente a mortificação do coração, ou da carne. O coração caído é chamado na Bíblia de carne, que é a natureza do homem que se inclina para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas a nossa carne está crucificada e submetida à vontade de Deus em nós, que é o Espírito que milita contra a carne. Então Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, e no versículo 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar. Olho direito é uma expressão judaica para o olho bom. Os óticos, e os oftalmologistas, eles têm condições de fazerem exames em nós para saber qual é o nosso olho predominante, qual é o nosso olho melhor, qual é o nosso olho bom. Mas na cultura hebraica, o olho bom era chamado olho direito, é aquele que é o mais aguçado, é aquele que o arqueiro usava para fazer a mira, é o olho mais nobre. Jesus aqui não nos chama a automutilação. Infelizmente, o reverendo Nicodemos até falou desse caso famoso na antiguidade, de Orígenes, um dos pais da igreja, que por causa dos seus desejos pecaminosos, ele se castrou, ele arrancou o seu órgão sexual, achando que com isso haveria de conter os desejos pecaminosos. E nós sabemos que os desejos fluem do coração e não do órgão sexual. Outro exemplo na Idade Média é do pai dos monastérios, do chamado monasticismo europeu, o primeiro Bento, o Bento de Núrcia. Bento, ele morava na cidade italiana de Núrcia, sai da cidade e vai habitar em uma caverna, mas ali, em suas meditações, em sua vida monástica, pensamentos impuros a respeito de uma jovem e bela mulher da cidade povoavam sua mente e os seus sonhos. E o que Bento fez? Bento despiu-se totalmente, procurou um espinheiro e começou a rodar ali nos espinhos, rasgou o seu corpo todo. Não bastasse isso, ele procurou arbustos de urtiga e também, depois de ter se dilacerado totalmente, ele se esfregou nas urtigas para sentir aquela chama, aquela incômodo terrível, e dizem os biógrafos que ele nunca mais pensou naquela mulher. Skinner e Pavlov explicam isso, foi trauma. Mas, meus irmãos, estes métodos não extirpam o pecado do coração. O autoflagelamento foi usado na Idade Média como um método de restringir os desejos impuros, especialmente no que diz respeito aos desejos sexuais. E nós sabemos que os mosteiros, segundo dizem os historiadores, foram antros de prostituição. O romance muito célebre, pelo menos na minha época de menino era célebre, foi até enredo de um filme, de Humberto Eco, O Nome da Rosa, descreve a indecência, a podridão, a vida totalmente imoral dentro dos mosteiros europeus na Idade Média, apesar de toda aquela luta carnal, visceral, contra os desejos da carne, os desejos sexuais. O olho direito, portanto, aqui é simbólico de algo precioso e de valor. Para mortificarmos nossa carne, queridos irmãos, Jesus quer que nós estejamos dispostos a abrir mão de coisas valorosas. Talvez você tenha que cancelar o Netflix, se você não tem domínio próprio para usá-lo. Não é verdade? Talvez você vai ter que entrar em acordo com a sua esposa, para que ela não te deixe sozinho até altas madrugadas na frente da televisão, se você ainda não sabe se conter determinados horários, quando o estresse bate e o seu desejo de relaxamento dá livres tendências pecaminosas ao seu coração e à sua carne. Eu tenho procurado palavras, porque temos crianças no ambiente, então os irmãos me desculpem por essa gagueira momentânea. Queridos irmãos, temos que abrir mão de coisas preciosas. José, para lutar contra o desejo mau do seu coração,
tendo em vista que suas vestes já haviam sido retiradas e estavam nas mãos daquela mulher que o perseguia constantemente, José teve que fazer o que Paulo mais tarde vai recomendar aos coríntios: fugir da impureza. Ele saiu correndo, ele fugiu. O reverendo Nicodemos contou uma história de Agostinho. Eu conheço uma versão um pouco diferente, que Agostinho, ao ser perseguido por sua amante, ele gritava: Agostinho morreu, Agostinho morreu. Abandonar coisas preciosas, ambientes que podem ser até um ambiente de trabalho, mas às vezes é melhor pedir demissão do que ficar constantemente debaixo de assédio ou de tentação. Arrancar o olho, arrancar a mão. Aqui alguns comentaristas insinuam, dizem, que provavelmente este termo é não apenas uma metáfora, mas também um eufemismo, significando não apenas a mão direita, ou o instrumento da força, mas o órgão sexual, que não deve ser tomado literalmente, mas demonstrando a ideia de que aqueles que têm sofrido com o pecado devem ser radicais no combate ao pecado em seu coração, devem se furtar de toda situação em que a força do pecado o leve a pecar. Situações que atraiam os seus olhares, situações que o levem a pensamentos e palavreados impuros, situações que o submetam a tentações. Todas estas situações devem ser evitadas. Por quê? Porque, meus irmãos, a vida eterna é mais preciosa do que tudo nessa vida. A vida eterna é mais preciosa. É este o parâmetro que Jesus coloca. É melhor entrarmos no reino dos céus, nos privando de coisas preciosas, nos privando de coisas que nos dão prazer, do que sermos lançados no inferno. E vejam, a realidade de um inferno eterno, não apenas o estado intermediário da alma, de sofrimento, aguardando o juízo, mas de um inferno eterno, porque aqui é dito, ser lançado com todo o seu corpo no inferno. É um inferno eterno, é o lago de fogo e enxofre. Este é o destino para os impuros, para os adúlteros, para aqueles que deram livre vazão aos desejos do coração. Mas este não é o destino para os filhos de Deus, porque nós temos o Espírito Santo e a palavra, que podem nos dar força e poder para contermos os desejos e apetites maus, as inclinações perversas da nossa natureza caída. Assim, nossa justiça excede a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram extremamente legalistas, mas é muito interessante notar que as pessoas mais legalistas nesta área são geralmente aquelas que são acometidas dos maiores escândalos. Não é o legalismo que cura o coração, mas é uma vida de sinceridade na presença do Senhor, submetendo a Ele os nossos pensamentos, submetendo ao escrutínio dEle os nossos desejos, suplicando a sua misericórdia e sinceramente mortificando a nossa carne, evitando todas as ocasiões, mesmo que sejam para nós valorosas, que nos levariam ao pecado, combatendo a raiz para acabarmos com os frutos do pecado. Esse texto nem necessitaria aplicação, mas eu gostaria de fazer algumas. Em primeiro lugar, a Idade Média, o cristianismo medieval sempre encarou a sexualidade de uma forma negativa. O que devemos fazer para evitar o pecado sexual? Mas a Bíblia, e este também é o ensino da Reforma Protestante, encara de duas formas. A forma negativa, que é a depravação que o pecado causa à sexualidade, e a forma positiva, a sexualidade como algo criado por Deus para o bem do ser humano, para que o ser humano sirva a Deus no casamento e como algo que glorifica a Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos visto em nossos dias namoros cada dia mais precoces e casamentos cada vez mais adiados. Quando o autor do Breve Catecismo comenta, os autores do Breve Catecismo comentam os pecados contra o sétimo mandamento, um deles é adiar
ou prolongar, retardar o casamento. Se nós não quisermos viver abrasado, qual é o antídoto que Deus nos dá? O matrimônio, porque digno de honra é o leito sem mácula. O matrimônio é o antídoto. A melhor forma que um jovem tem para purificar a sua vida nesta área é suplicar ao Senhor uma mulher crente, e uma mulher crente suplicar ao Senhor um jovem crente, ambos piedosos, para que eles se entreguem aos prazeres do leito sem mácula. Não devemos apenas evitar o mal, mas devemos combater o mal praticando a virtude que o Senhor exige. A minoria de nós foi chamada ao celibato. Eu sei que há aqueles que Deus deu este dom, mas é um dom. A maioria de nós tem o dom do matrimônio e devemos buscar a Deus para nos satisfazermos em todas as áreas, emocionalmente, afetivamente, espiritualmente com um cônjuge, mas também na área da sexualidade no matrimônio. Os jovens devem retardar o máximo que puderem o namoro e os desejos sexuais e despertar o amor antes que este o queira. Esta é a exortação bíblica em Cantares. Mas assim que entram no namoro, eles devem ser o mais céleres possíveis para o matrimônio. Meus irmãos, quantos jovens cristãos têm manchado sua vida espiritual com namoros indecentes, com liberdades que vão além da liberdade de cristãos? Jovem cristão, você que namora, saiba que antes de ser sua namorada, esta jovem ou este jovem é seu irmão em Cristo. Como você trataria seu irmão e sua irmã? Assim você deve tratar sua namorada. Assim você deve tratar o seu namorado. Não vos defraudeis uns aos outros, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Não vos defraudeis. Deve haver pureza em nossos relacionamentos. Segunda aplicação para os casados. Queridos irmãos casados, a sexualidade no casamento é uma dívida. Esse é o termo que a Bíblia usa em 1 Coríntios 7. Eu devo prazer à minha esposa, e a minha esposa deve prazer a mim, e nós temos que pagar essa dívida. Devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para propiciarmos um ambiente de afeto, de amor, de carinho e de cuidado ao nosso cônjuge, para que ele não seja tentado por Satanás. Exatamente isso nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara em 1 Coríntios 7, não vos priveis uns aos outros, para não serdes tentados por Satanás. Portanto, meus irmãos, eu, na minha experiência de pastor, já fui pastor de adolescentes e jovens, e também já trabalhei muito com o ministério de casais, e é interessante que para os adolescentes e jovens, a gente tem que dizer, não agora, não façam, e para os casais, façam, tem que fazer. Como o diabo distorce as coisas, como Satanás e o pecado em nosso coração quebram os princípios estabelecidos por Deus. Queridos irmãos, uma terceira aplicação, agora eu quero me dirigir aos homens da igreja. Meu irmão, purifique os seus olhos. Os olhos são a janela do nosso coração e da nossa alma. E todas as vezes que você percebe que mesmo que fortuitamente, de maneira fugidia, os seus olhos repousam em uma donzela, em um corpo belo e jovem, lembre-se do que disse Jó: fiz uma aliança com os meus olhos, porque eu colocaria uma donzela. O desejo começa com o olhar, na verdade começa no coração, mas o olhar está expressando aquilo que o coração nos chama a atenção e nos tenta. Homens desta igreja, façam uma aliança com seus olhos, orem de maneira pura. Irmãs, e a última aplicação, mulheres desta igreja, aquele que olha para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Você deseja ser uma mulher que nos pensamentos ocupa os desejos impuros de outros homens e até mesmo de seus irmãos? Ou você deseja ser uma santa mulher de Deus? Uma mulher bela, uma mulher elegante, mas uma mulher modesta, uma mulher santa. Como você tem se vestido?
Se você é casada, pergunte ao seu marido, se ele for um homem crente, né? Que tem uns homens que deixam a mulher sair com cada roupa, que tinha que prender esses homens, né? Querido, essa roupa, ela é uma roupa sensual? Seu marido vai saber te dizer. Meninas, perguntem aos seus pais: papai, esta roupa é uma roupa que está extrapolando? Seu pai vai saber te dizer. Uma mulher submissa, ela começa também a submeter o seu guarda-roupa ao marido. Submeta o seu guarda-roupa ao seu marido, é um desafio que eu te faço, minha irmã. E meus irmãos, submetam os seus olhos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos torne cada vez mais puros e santos, a fim de que possamos conviver como irmãos e irmãs, não com desejo lascivo do coração, mas com santidade, com pureza, com amor terno e afetuoso, entre homens e mulheres que foram remidos e resgatados pelo Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.